Oi pessoal, tudo bem? Bom, a pedidos, algumas pessoas perguntaram como ensinar o cachorrinho alguns truques. Bom, eu acho interessante eu dizer que eu sou veterinária, né? Não trabalho com a parte de adestramento, mas todos os meus cães, eu já tive alguns, todos os meus cães eu que ensinei alguns truquezinhos para eles. Então eu vou ensinar para vocês como uma pessoa que também não é adestradora. Vou dar algumas dicas do que eu faço e que funcionaram até hoje e que eu tenho certeza que podem funcionar para vocês também. Vamos lá? Bom, pessoal, esse daqui é o Juanito, é meu cachorro. Como vocês veem, ele já sabe fazer algumas coisas, né? Ele não é filhote, ele já tem 4 anos. E eu vou mostrar como que eu ensinei que ele fizesse algumas coisas. O Juanito, por exemplo, por ser muito agitado, já ser um animalzinho adulto, ele já tem um pouco mais de ansiedade nas atividades. Ele não aguenta ficar muito tempo na mesma atividade, fazendo a mesma coisa. Então, quanto mais agitado o cachorro for, mais difícil acaba sendo, né? Lógico que algumas raças ajudam bastante. Então, a gente sabe que existem raças que são muito inteligentes e que aprendem muito fácil, como, por exemplo, o Border Collie. A gente também tem o Golden, o Labrador, o Pastor Alemão, o Poodle. São raças... O York também tem uma tendência a aprender bem facilmente. Então, algumas raças vão ajudar nessa hora de ensinar. Mas, lógico que quanto mais cedinho, melhor. Bom, o primeiro truquezinho, né, que eu vou ensinar, que eu acho que todo cachorrinho precisa aprender a fazer, é o senta, né? O senta, como que eu ensinei o Juanito a sentar e os meus outros cães a sentar? Primeira coisa, sempre um petisco, né? Um petisco à mão. O Juanito é um cachorro que ama petisco, mas pode ser o petisco que vocês tiverem, né? Ou pode ser o industrializado ou com petisco natural, que o seu cachorrinho goste bastante. Ele já tá sentado, mas basicamente o que eu ensinei pra ele? Quando ele ficava de pé, eu queria que ele sentasse, eu dava o petisco e eu ia empurrando a cabeça dele pra trás com o petisco, desse jeito que eu fiz, né? Então eu fazia isso, Juanito, senta, senta. E aí, com a cabeça levantada, indo com ele pra trás, automaticamente ele sentava, sem querer, ele sentava. E na hora que ele fazia esse movimento, eu dava o petisco. Outra coisa que as pessoas acham muito legal de ensinar e fofinho é o tal da patinha, da pata e tudo mais. A patinha eu sempre achei muito fácil de ensinar. Quando o animalzinho já entendeu o comando do sentar, o da pata acaba sendo muito simples. Então, com ele sentadinho, eu costumava bater na patinha, bater atrás, assim, da patinha. É que o Juanito, ele já sabe tudo, então ele já até troca a pata. Eu batia atrás da patinha dele, e aí quando eles tiram a patinha, porque você tá dando uns tapinhas assim devagarzinho, né? Uns tapinhas na patinha, na hora que ele erguia a patinha do chão, eu pegava a patinha e falava, muito bem, deu a pata. E dava um petisquinho também. A mesma coisa, ficava da patinha, da patinha, da patinha, batendo atrás da patinha, e na hora que ele erguia a patinha, assim como ele tá fazendo agora, eu pegava a patinha e falava, muito bem, e dava o petisquinho pra ele. Vou dar um petisquinho porque ele já tá ficando muito bravo de eu não dar nada pra você, né? Poxa vida! Outra coisa que eu ensinei pra ele foi o deita, né? Eu sempre gostei de mudar o jeito de falar. Por exemplo, eu acho que senta e deita são muito semelhantes, são palavras muito semelhantes. Então, às vezes você fala senta e o cachorro deita. Às vezes você fala deita e o cachorro senta. Porque a entonação é a mesma, o final da frase é o mesmo. Então, eu sempre falo, né, senta para sentar e deitado para deitar. Ele já deitou, né? Mas o deitado, eu também usava o petisco e eu venho com ele arrastando no chão.
até ele deitar. E aí quando ele deitava, eu dava o petisquinho para ele, tá? É muito legal trabalhar com essa parte de reforço positivo mesmo, dele entender que ele fez o comando e sempre falando a palavra. Eu não acabei não fazendo, porque eu tava falando com vocês, mas então é mais ou menos assim, Juanito deitado, deitado, né? E aí na hora que ele ficou deitado, eu dou o petisco, tá? Gosto bastante, é o Fica, e o Fica, ele te ajuda bastante no dia a dia, principalmente se você tem costume de soltar o cachorro, ou se você mora numa casa, você não quer que ele pule nas pessoas, alguma coisa do tipo, o Fica é muito interessante. Então, normalmente, como que eu fazia com o Fica? O Fica, ele já sabendo os principais comandos, principalmente o senta, eu sempre fiz Fica com a mão e eu ia me distanciando. Então, Juanito, fica, fica. Muito bem! Então eu fazia nesse formato. Se ele saísse do lugar, né? Então vocês viram que ele tentou sair, né? Você volta e fala, fica. Você não pode dar o petisco na hora que ele errar, né? Você tem que mostrar pra ele que ele vai ganhar o petisco na hora que ele entender o comando que você quer. Então ele desceu do puff, eu voltaria com ele aqui pro puff, sentaria ele, falaria fica, iria me distanciando aos poucos, esperaria um pouquinho de tempo para ver se ele entendeu o comando. Na hora que eu perceber que ele entendeu, eu falava muito bem, e aí chamaria ele para descer e daria o petisco. Isso não tem jeito, todo treino com cães precisa de tempo, né? E precisa de persistência. Não adianta você fazer só uma vez, você tem que fazer 1, 2, 3, 4, várias vezes, até ele entender aquele comando e aquele comando ser algo natural para ele. Então, como que eu faço para ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo? Primeiro eu delimito o local onde vai ser o local que ele vai fazer xixi. Então, por exemplo, na área de serviço. Naquele local eu coloco bastante jornal ou tapetinho higiênico, o que vocês acharem melhor. Deixo o animalzinho ali naquele local restrito por um tempo. Inevitavelmente, se ele for filhote principalmente, ele vai fazer xixi ali, aonde der, né? Ele vai acabar fazendo o xixi dele. Ele vai ter aquele xixizinho já feito ali num pedacinho do jornal. O que eu costumava fazer? Eu ia tirando aos poucos o jornal, diminuindo a área que tinha ali de jornal, mas eu sempre gostei de manter a folhinha de jornal com o xixi presente, né? Então eu sempre mantive aquela folhinha de jornal ali. Então eu sempre fiz isso, eu ia diminuindo, até um momento que ele fosse entendendo que aquele local onde já tem o cheirinho do xixi dele é o local onde ele tem que continuar fazendo o xixi dele, tá? Então, eu nunca utilizei esses produtos que vendem em pet shop para estimular a fazer xixi. Eu sempre utilizei a própria urina do cão, porque ele, sentindo o cheiro do xixi dele, ele acaba voltando e fazendo no mesmo lugar, né? Isso é normal. Então, manter um xixizinho ali num jornal, num tapetinho, como base para o animalzinho que está aprendendo, é muito importante. Outra coisa também que é importante é quando ele faz no lugar errado. Eu sempre me preocupei em tirar bastante o cheiro, né, daquele local onde ele fez o xixi errado, para que ele não volte ali, sinta o cheiro e faça de novo. Eu sempre tiro tudo que é semelhante ao jornal, ao tapetinho. Então, por exemplo, um tapete na cozinha, ou um tapete dentro do seu banheiro, ou um tapete até da sala, né? Por quê? Porque tudo isso pode fazer com que ele relacione aquele objeto no chão com o tapetinho higiênico dele, com o jornalzinho dele. É importante também dizer que o filhote, às vezes ele não consegue, ele tá com vontade de fazer xixi, ele não consegue chegar a tempo no jornal.
Se a casa é grande, o apartamento é grande, até ele conseguir sair correndo lá do quarto pro jornal, ele já fez xixi no meio do caminho, né? Mas não tem problema. É importante você levá-lo até o local para ele entender que é lá que ele tinha que fazer, né? Então eu acho que é importante você conduzi-lo novamente até o jornalzinho, mas não saiam brigando ou batendo ou gritando com o cachorro porque ele errou, né? Mostre para ele, é muito mais interessante você mostrar quando ele acertar, né? Então quando ele fizer o xixi no jornal, mesmo que ele esteja restrito e só tenha jornal no chão, mas ele abaixou e fez ali, nossa, faz aquela festa, dá petisco, ele vai perceber que ele fez uma coisa certa, né? E aí quando ele fizer errado, corre com ele, mostra o local, fala, é aqui o xixi, mostra pra ele o jornalzinho com o xixizinho dele que já vai estar lá e tudo, e não batam e não repreendam o animal. Aproveita às vezes aquele xixizinho que ele fez na sala, se você não tiver ainda um xixi de sorte, né, feito no jornal ou no tapetinho, pega aquele xixi da sala antes de limpar, molha o tapetinho higiênico nele e leva ele pro local que é o correto. E eu acredito que vocês vão ter muito sucesso fazendo com calma e mostrando o jeito certo de ensinar. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Como eu disse, eu não sou adestradora, mas isso tudo eu sempre fiz com os meus cães e sempre tive bastante sucesso com isso. Espero que vocês também tenham, depois contem pra mim se vocês tiveram sucesso nos truquezinhos e nas coisas que vocês ensinaram pros cães de vocês. Não deixem de seguir o nosso canal no YouTube, Petpedia, canal Petpedia. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar e até a próxima. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, também deixem aqui nos comentários que assim que puder a gente grava um vídeo para vocês. Obrigada!